O poder do pecado reinou, inimigo de Deus eu nasci, um miserável. Só as trevas aqui eu amei, nada em Deus desejei ou busquei, trevas eu era. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça. O que é uma cruz? Símbolo sagrado, duas linhas que se atravessam, morte, igreja, tatuagem, um acessório. O que significa esse símbolo? Tão usado, falado, mal interpretado. As pessoas querem inventar significado, sabe? Mas será que você sabe? Ou repete? Interprete, qual é a fonte que merece atenção? Sei lá, parece que não há liberdade de opção. Um bagulho sem noção, que você aceita por obrigação e se rejeita, leva caramba. Qual a lógica desse símbolo? Qual a lógica de aceitar algo diluído ou repetir um conteúdo invisível que fala de um ser superior? Eu nem tive tempo de entender meu interior. Mano, isso não faz sentido. Mas, ao contrário, ela é tipo morte. Morte do indivíduo, desvalorização do umbigo, substituir o eu pelo nós, deixar com nós a cabeça, ler a mensagem das avessas, é trocar ideia contigo pra, mais do que se aceitar, ser aceito. Parar de criar inimigos e apontar defeitos é pra quem tem coragem de admitir, assumir e depois sumir, aceitando-se inferior, dando espaço ao ser superior que se manifestou em forma de gente. Só pra mostrar que é sendo gente que a gente se torna superior. Tá, o símbolo pode ser repetitivo, mas a repetição não muda o sentido que há nas palavras do livro antigo, manja? Mó rolê, desconstruir o que foi construído. Mó loucura aceitar o que foi discutido. Loucura sim, mas e se a loucura fizer sentido? Irmãos, boa noite, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com a vida de cada um de vocês. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E hoje é o dia que fez o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar nesse dia, regozijar nesse dia. E nós podemos fazer isso por causa de Jesus Cristo. Eu quero convidar você, a sua família, para juntos termos aqui um momento de adoração, um momento de edificação, de oração, um momento onde nós possamos juntos adorar o Senhor. Eu espero que, como nós, você também esteja com saudades de estar junto, unido com a igreja para cultuar. Enquanto isso ainda não acontece, vamos por estes meios, através da internet, através dos recursos digitais, glorificar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos louvar e adorar ao nome do Senhor. Adorar a nosso Deus, que é digno de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor Deus, amém?
Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, te esperando para dançar, te esperando para dançar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da sua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa
neste lugar. Deus é poderoso. A alegria está no coração daquele que conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa prova e soltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa prova e soltar as muralhas, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa prova e soltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Cristo é fonte de vida. Nós te exaltamos e adoramos a esse Deus. Mesmo que as coisas não estejam difíceis para todos, há esperança no coração de cada um de nós e a gratidão por aquilo que Deus já tem feito por nós. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço,
te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Irmãos, glória a Deus, tivemos aqui um momento de louvor com o nosso irmão Léo, foi uma bênção. Nós esperamos que tenha abençoado também a sua vida e que você possa ter tido este momento de louvor, agradecendo, louvando ao Senhor. Antes da gente ouvir aqui a palavra de Deus, eu queria te convidar a um momento de oração. Olha, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor a todas as pessoas. Essa recomendação de Paulo é para mim e para você também. Nós devemos orar, nós devemos fazer intercessão sobre o nosso governo, sobre as nossas autoridades, sobre essas pessoas que estão aí neste momento, talvez de maior dificuldade nesta pandemia, na linha de frente, sejam médicos, sejam os bombeiros e toda a equipe de segurança. Então, em nome de Jesus, vamos orar. Olha só, Jesus diz lá em Lucas, capítulo 12, versículo 8: digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Você é um cristão, você confessa a Jesus Cristo como teu Senhor. Você confessa através da sua vida, com oração, através de boas obras, através de uma vida que mostra que realmente você foi transformado, você foi curado, salvo e chamado para a família de Deus. O fruto do Espírito tem que estar na sua vida. Como resultado deste fruto, nós também queremos convidar a você que está abençoando a obra de Deus através das suas ofertas. Que Deus possa continuar sustentando a sua vida, sustentando a sua família, te dando provisão, te dando meios. Que a sua fé e a sua confiança jamais esteja no homem nem na força do seu braço, muito menos em Mamon, mas que esteja no Senhor. Então, para você que também vai estar ofertando, abençoando esta obra, do qual o Senhor nos deu esta responsabilidade, os meios vão estar aí disponíveis para você, através do site, através dos contatos que a gente tem disponibilizado. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Mas eu queria te convidar agora a orar por estes propósitos que eu coloquei e também pela sua vida, em nome de Jesus. Deus amado, nós estamos aqui como igreja do Senhor e nós temos este privilégio que é orar, é falar contigo, é entregar ao Senhor o nosso coração, as nossas petições. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos pelos nossos governantes, por aqueles que o Senhor colocou, ó Deus, sobre gestores, ó Pai, do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Ó Deus, sabemos que a nossa confiança não está nos homens, mas nós cremos que o Senhor é aquele que pode transformar, que pode abençoar todos aqueles que exercem um papel de liderança para caminhar, ó Deus, para governar de forma justa, de forma que o povo, ó Deus, não venha sofrer. Em nome de Jesus, nós abençoamos estes governantes, cada líder, ó Deus, cada um que tem a sua função neste país. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos também aqueles que estão à frente de trabalhos, ó Deus, neste período de pandemia, sejam em hospitais, em presídios, ó Deus, nos mais diversos locais. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida dessas pessoas,
que o Senhor abençoe a família deles, que eles também nesta oportunidade te conheçam, ó Deus, te sirvam, porque como um instrumento, ó Pai, do Senhor, muitos ali estão abençoando e ajudando muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que estão mais necessitados, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, ó Deus, aqueles que estão com receio, ó Deus, de não ter o pão de cada dia, que o Senhor abençoe a cada família. Deus, eu abençoo a tua igreja, este meu irmão, esta minha irmã, esta família que está aqui conosco nesta noite, acompanhando este culto, glorificando ao Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida e a família de cada um deles, que eles sejam prósperos em todos os seus caminhos. Abençoe aqueles, ó Pai, que com um coração alegre ofertam na casa do Senhor. Que o Senhor continue sustentando a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Eu quero te convidar mais uma vez a escutarmos a palavra de Deus. Eu gostaria que você tentasse se isolar das distrações, das perturbações. Coloca o celular aí no modo silencioso, porque é uma grande distração para nós. E se você vai acompanhar a leitura da Bíblia pelo celular, coloca pelo menos em modo avião. Silencia aí as notificações para que você não perca o foco essa noite da palavra de Deus. Amém? Nós temos a oportunidade de mais uma vez de ouvirmos a palavra de Deus e sermos exortados, sermos ensinados e principalmente sermos alimentados por ela. Porque esse é o propósito da palavra de Deus, é nos encher da graça e do amor e fazer que nossas vidas sejam repletas da glória de Deus. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25. Tá? Enquanto você abre, nós temos duas situações perante a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós temos duas reações, e isso tem um impacto muito grande na nossa vida cristã. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente pode ser somente um ouvinte, receber aquilo dentro de nós e aquilo se perder com poucos minutos, com poucas horas, ou nós podemos ouvir aquilo e nos tornarmos praticantes daquilo. E tanto uma situação quanto a outra situação, isso tem um impacto gigantesco na nossa vida, na vida da igreja. E é sobre isso que nós vamos tentar tratar essa noite, sobre a leitura desse livro de Mateus 25. Amém? Eu queria te convidar a lermos a partir do versículo 1, nós vamos a leitura aí até o versículo 13. Então acompanhe comigo, por gentileza. Presta bem atenção nas palavras que foram reveladas a nós. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 delas prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, e todas ficaram sonolentas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às outras: dei-me um pouco do seu óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês.
vão ao lugar que vendem e comprem óleo para vocês. E assim elas saíram para comprar. Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Essa passagem tem uma implicação gigantesca na nossa vida. Ao mesmo tempo que ela é maravilhosa para alguns corações, ela é terrível a outros corações. E é sobre isso que nós vamos tentar aqui falar um pouco essa noite. Nesse trecho, as Escrituras mostram o relacionamento de Jesus com a sua igreja como de um noivo com a noiva. Isso em diversas passagens a gente tem esse relacionamento. É usada essa metáfora como um casamento do noivo, que é Jesus Cristo, com a noiva, que é a sua igreja. E essa passagem mostra isso para nós. E tem uma passagem muito conhecida no livro de Efésios, capítulo 5, que diz assim: Este é um mistério grandioso, refiro-me, porém, a Cristo e a sua igreja. Nós temos diversas passagens que demonstram esse relacionamento de Cristo com a sua igreja, a noiva à espera do noivo. Isso é de grande importância para nós. A gente não pode se perder sem esse pano de fundo. A gente tem que se concentrar nisso. Tenha isso em mente na sua cabeça essa noite. Amém? Então, olha só, o que eu quero trazer aqui, vamos analisar aqui uns pedacinhos de trechos. No verso 1, só para a gente recapitular, até o verso 4, a gente tem assim: Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas imprudentes. As imprudentes pegaram as suas lamparinas e não levaram óleo, mas as prudentes levaram óleo nas vasilhas. Às vezes, na sua tradução aí da Bíblia, tá outros adjetivos como insensatas, nécias, tolas, mas o sentido é o mesmo, né? Sobre estar preparado e não estar preparado. Esse é o sentido da passagem. Quando as noivas estavam preparadas para esperar o noivo e quando elas não estavam preparadas. É sobre isso o que vocês têm que entender. E quando o texto nos relata que elas estavam saindo com as lamparinas, a gente imagina que elas precisavam de luz. A gente imagina um caminho escuro, algo em meio às trevas que precisava de luz para você enxergar esse caminho e ter esse encontro com o noivo. A gente tem aqui a metáfora da parábola, né, que as noivas estavam caminhando com as suas lamparinas, esperando o noivo chegar. Umas delas tinham óleo para ficar mais tempo com a lamparina acesa e outras delas não tinham esse óleo. E a gente foca essa noite, basicamente, no versículo 5, aonde diz assim: E o noivo estava demorando, e todas adormeceram. Essa demora que o texto se refere não é sobre o tempo da volta de Jesus, a volta do noivo para buscar a sua noiva. E o texto mostra para nós que elas, ao esperar esse tempo, adormeceram, ficaram sonolentas. Elas talvez esperaram muito tempo e as lamparinas
quase que se apagaram. É nesse ponto que a gente tem que se concentrar, porque nós temos exortações em toda a palavra de Deus que a gente não deve dormir, a gente deve vigiar o tempo todo, a gente deve estar vivo, alerta, vigilante. A palavra de Deus nos diz que somos soldados nesse mundo em guerra, e um soldado não dorme no campo de batalha. Então, a parábola aqui que Jesus se refere, como as noivas adormeceram à espera do noivo, isso é o foco dessa noite. É disso que a gente tem que se pegar. E quando a gente olha para que elas adormeceram e as lamparinas de algumas daquelas despreparadas, daquelas imprudentes se apagaram, elas se apagaram porque elas não tinham óleo suficiente. E quando nós analisamos esse contexto todo, no que se refere esse óleo é a fé. Elas não tinham fé suficiente a ponto de esperar a volta do noivo. E isso é representado pelo óleo dentro dessa parábola. Então, quando a gente olha para a igreja hoje, desde os pais da igreja, desde os tempos dos discípulos, eles já aguardavam a volta de Jesus. E o que mantém a igreja vigilante, o que mantém a igreja acordada, o que mantém a igreja preparada é a fé em Jesus Cristo. E se você perde essa fé, o noivo vai voltar e você não vai com ele. E essa parábola mostra justamente isso, porque algumas delas não levaram óleo suficiente. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele escreve assim, a partir do versículo 6. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia, somos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. O apóstolo Paulo usa aqui uma metáfora do dia e noite, a dizer que aqueles que dormem à noite são das trevas, eles cochilam, eles perdem a fé. Mas nós, quando ele se refere a nós, ele está falando da igreja. Nós somos do dia, nós somos sóbrios. A igreja não dorme, a igreja fica vigilante o tempo todo, porque ela espera o noivo voltar. Ela não perde a esperança, ela não perde a sua fé. E é sobre esse contexto que a parábola está mostrando, que Jesus disse ali que a gente tem que lembrar que uma parábola é uma resposta a alguma pergunta. E quando Jesus contou essa parábola, a pergunta está no capítulo 24, quando os discípulos perguntaram a ele quando seria o fim dos tempos, quando seria a sua volta, a volta gloriosa, o fim de todas as coisas. E Jesus responde isso para eles. E na continuação do texto, no versículo 6, a gente vê, se acompanha comigo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: dei-me a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Presta atenção nisso, foca nisso. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aonde vendem e comprem o óleo para vocês. Olha o início do verso 6, quando ouviu-se um grito e disse: eis o noivo chegou, o noivo está à porta.
O grande detalhe da igreja que muitas vezes eu e você esquecemos é que quando Jesus voltar, tudo se acabou. Nós não temos condições de voltar atrás. Nós não temos condições de mudar o que passou. Nós não temos condições de pedir esperança e fé a alguém, como aquelas virgens pediram óleo às que levaram. Você que está em casa, você que está nos acompanhando nessa noite, que vai nos acompanhar aí pela internet, você tem condições de pedir fé a alguém? Fé não se pede, fé não se dá, fé não se compra, fé é dom de Deus, é graça de Deus na minha e na sua vida. Agora, a fé é mediante ao arrependimento dos seus pecados. E é sobre isso o ponto da parábola. No dia que Jesus voltar, acabou. Não tem segunda chance. Não tem como você olhar para o seu irmão, para o lado do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu amigo, do seu pastor, seja quem for, e pedir ele um pouco de fé. Não existe essa oportunidade. A oportunidade é agora. A oportunidade é antes de Jesus voltar. E as virgens imprudentes representam isso. Aqueles que perderam a fé pelo caminho, não vigiaram, não estavam preparadas e colocando a sua esperança somente em Cristo. É sobre isso que o texto nos fala. É por isso que eu disse no início do texto, no início da leitura, que essa passagem é maravilhosa a alguns ouvidos, mas ela é terrível para alguns. Porque alguns vão crer, alguns vão esperar, alguns não vão dormir. Alguns têm a esperança e têm a fé em Cristo Jesus e anseiam a volta do noivo. Mas para outros, isso tudo é balela, isso tudo é mentira, isso tudo é ilusão. Acorda enquanto é tempo, desperta o seu coração enquanto é tempo. E quando nós olhamos para esse fim, que quando o noivo volta, Isaías 55, versículo 1 diz assim: venham todos, vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. A gente não tem como comprar a nossa fé. A gente não tem como pedir a ninguém um pouquinho de fé, como você pede uma xícara de farinha, como você pede uma xícara de açúcar. Fé não se compra, é gratuito, é um dom de Deus, mas cabe a nós nos arrependermos dos nossos pecados e irmos buscar. E para nós concluirmos a nossa linha de raciocínio, a partir do versículo 10 o texto continua assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Presta atenção nisso, fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Não as conheço. E, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nesse texto eu acho essa parte pesadíssima, mas ao mesmo tempo gloriosa demais. Porque analisa comigo, o chamado ao Evangelho é a todos, é a maior
mensagem de Gênesis até Apocalipse, do primeiro livro até o último. É o chamado ao arrependimento dos pecados. É Jesus chamando o seu povo para si. É Deus querendo abraçar o seu povo e chamando ao arrependimento. Abandonem essa vida de pecado, abandonem essa vida inútil e fútil que vocês vivem, abandonem essas práticas perversas que vocês amam, arrependam-se disso e venham para mim. Essa é a maior mensagem da Bíblia. E quando chega esse momento, as virgens preparadas, elas entram para a festa do casamento, elas se encontram com o noivo, elas estão na completa alegria da glória de Deus. E esse é o futuro da Igreja de Cristo. Mas ao mesmo tempo, aquelas imprudentes que saíram para comprar o óleo, comprar a sua esperança, a sua fé, entre aspas, elas voltaram e pediram ao noivo: abra a porta para nós. Mas a porta já havia se fechado, porque não tem segunda chance. A segunda chance é agora. A segunda chance é o momento que eu e você que está nos ouvindo essa noite tem de se arrepender e abandonar os seus pecados. Essa é a chance que você tem. E o noivo aqui é muito enfático em dizer que, em verdade, eu lhes digo, eu não te conheço. Isso soa muito duro aos nossos corações, porque às vezes a nossa rasa mente, a nossa rasa inteligência sobre as Escrituras, pode parecer que Jesus está rejeitando alguém, pode ser que Jesus está dizendo não a alguém, mas na verdade é isso mesmo que a Bíblia está dizendo. Não tem um outro significado. Aqueles que não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não existe outro caminho, não existe um atalho, não existe uma outra intercessão que leve até Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, o único caminho que leva ao Pai. E se você não está em Jesus, a porta vai se fechar para você. É duro isso, mas é a verdade bíblica. É o que alguns costumam dizer que é a parte amarga do Evangelho, mas é a parte doce para nós que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador. E nós temos diversas passagens que vão relatar isso para nós. Lucas capítulo 13, versículo 25 diz assim: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Ele, porém, responderá: não os conheço, não sei de onde vocês vêm. Mateus capítulo 7, versículo 23 diz assim: e então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é Jesus falando, não é invenção isso, não, é Jesus falando. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. João capítulo 9, versículo 31, ele disse: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Eu não sei se você consegue entender isso, mas eu vou repetir esse versículo de João capítulo 9, versículo 31, tá? Ele diz assim: sabemos que Deus não ouve pecadores, não ouve. É em vão você falar com Deus se você ainda ama o pecado, se você ainda pratica o mal. Mas ele ouve o homem que
teme e pratica a sua vontade. Naquele que se arrependeu, aquele que nasceu de novo, naquele que é uma nova criatura, esse Deus ama. Aquele que reconheceu que não é digno de estar na presença de Deus e que precisa de um Salvador, e que esse Salvador é Jesus Cristo, seu único Filho que morreu naquela cruz por nós. É a esse que Deus ouve. As Escrituras são enfáticas em dizer que aquele que não se arrepende está debaixo da ira de Deus. Aquele que não buscou arrependimento e crer, estar preparado como aquelas virgens estavam. Se você não está assim essa noite, a ira de Deus está sobre você e o dia do julgamento virá. O noivo vai voltar e esse dia virá, o dia do juízo final. Isso é terrível aos nossos ouvidos. Isso é grande demais. A nossa mente não tem capacidade de assimilar isso de uma forma fácil. Você sabe por quê? Porque é difícil nós imaginarmos um Deus que é totalmente amoroso, mas que é um Deus que coloca juízo em cima de todos esses. Mas é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. Deus é amor, lógico que Ele ama o seu povo, mas Ele é justo. Do mesmo jeito que Ele ama, Ele também tem que derramar a sua ira, Ele tem que fazer justiça, por conta que eu e você fomos a causa da morte do Filho de Deus. O nosso pecado foi que mandou Cristo para aquela cruz. E o juízo de Deus está sobre todos aqueles que não entendem e não se arrependem dos seus pecados. Agora, aquelas 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 não estavam, a graça de Deus estava sobre todas elas. Todas elas ouviram o chamado ao arrependimento. Todas elas ouviram a voz de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Mas só 5 se arrependeram verdadeiramente. E 5 achavam que tinham se arrependido. Achavam que tinham parte com Deus. Num desses trechos que eu li aqui, do capítulo 7 de Mateus, Jesus realmente estava falando com a sua igreja, porque o povo disse ali, relatado para nós, falou assim: Senhor, mas eu expulsei demônios, eu fiz a sua obra, eu dei oferta. Se fosse nos dias de hoje, a gente, Senhor, eu vou ao culto todos os dias, eu dou os meus dízimos, eu canto, eu faço parte da equipe da liderança, eu faço parte da tua igreja, então eu tenho parte contigo. Mas a Bíblia diz que para essas pessoas, no dia do juízo final, Jesus vai falar assim: afastem-se de mim, porque eu não te conheço. Algumas vezes eu já falei aqui na igreja que a grande questão da fé cristã não é se eu e você conhecemos Jesus. A questão é se Ele nos conhece. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o que eu e o que você pensamos a cada segundo. Antes mesmo de sair uma palavra da nossa boca, Deus já sabe o que está em nosso coração. Então a grande verdade não é se você e eu estamos dentro da igreja, se a gente participa, se a gente canta, se a gente bate palma, se a gente dá oferta, se a gente faz caridade. Isso não importa. O que importa é se nós nos arrependemos e se nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que Ele é o único Salvador para nossas vidas. Essa é a grande verdade da fé. E eu quero colocar algumas aplicações que esse texto nos ensina antes da gente orar, antes da gente encerrar.
a nossa mensagem hoje, a grande verdade é que nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Nós sabemos que Ele está voltando. Os sinais estão aí à mostra. O que nós estamos vivendo é um sinal da volta de Jesus. Quando será? Nem eu, nem você sabemos. Então qual que é o nosso papel? É seguir a recomendação bíblica. Vigiem, não durma, essa é a verdade. Não perca a sua esperança, não coloque a sua fé em coisa que se pode se perder nesse mundo. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Você não precisa de um objeto, você não precisa de uma pessoa para depositar a sua fé. A sua fé deve ser exclusivamente e unicamente em Cristo Jesus. E quando nós estamos convictos da nossa fé, da nossa esperança, o mundo pode ruir aos nossos pés. O mundo pode se acabar, porque nada vai mudar o nosso coração. Porque a nossa esperança está nele e ele está voltando. Você não tem que colocar a sua esperança em igreja. Você sabe por quê? Porque nesses tempos que nós estamos vivendo, a igreja está fechada, o templo está fechado. Então, se a sua fé é depositada somente quando você se reúne com outras pessoas para cultuar, a sua fé é morta. A sua fé está alicerçada em um templo de 4 paredes que pode se acabar a qualquer momento. Então, ou seja, se a igreja física não está se reunindo, a sua fé acabou? Então, a sua fé, a minha fé, é independente de um templo de 4 paredes. A nossa fé está alicerçada numa igreja invisível, aonde Cristo é o cabeça, aonde o sangue dele na cruz pagou pelos pecados de todos, e essa igreja nunca vai acabar. E se a sua fé está depositada em uma igreja física, em uma denominação, em um pastor, a sua fé não está em Cristo Jesus. E se a sua fé está assim, se o noivo voltar, você vai ficar. Porque você faz parte da virgem despreparada do texto. Agora, se você que está nos ouvindo dessa noite não reconheceu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, essa é mais uma oportunidade que Deus está dando para a sua vida. Para que você se arrependa dos seus pecados, para que você abandone a sua vida que Deus odeia com essas práticas de pecado. E você reconheça que Jesus é o único que pode te levar até o Pai. Para que você reconheça que somente nele você tem esperança da vida eterna. Que somente nele você tem esperança de que tudo isso aqui vai passar. E que somente a glória de Deus é eterna. E que se você não se arrepender, a Bíblia é categórica, nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Se você, Igreja de Jesus, crê nessa mensagem, crê que Jesus está voltando, eu queria te convidar a refletir essa noite. Uma só pergunta: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para a sua volta? Se a qualquer instante após esse culto, até mesmo no meio desse culto, Jesus pode voltar agora, e tudo isso aqui acabar, e esse vídeo nem ir ao ar.
Você está preparado para a volta de Jesus? Na recomendação que a palavra de Deus nos dá é: orai e vigiai. Vigie o tempo todo. Analise o seu coração. O meu e o seu coração precisam ser analisados todos os dias, porque nós somos falhos e pecadores. Será que nós estamos preparados para a volta de Jesus? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e orasse comigo. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos. Nós escutamos a Tua palavra essa noite, Senhor. E nós fomos exortados por Ti, nós fomos alimentados pela Tua palavra. Mas nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Envie o Teu Espírito Santo a nos convencer que cada dia mais nós somos falhos e nós necessitamos da Tua graça a cada segundo da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas negligências diante da Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo nos convença a cada segundo da nossa vida terrena que Cristo é tudo o que precisamos nessa noite, que Cristo é tudo o que precisamos a cada manhã, e que Cristo é tudo o que precisamos para a nossa eternidade. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, o quantas vezes nós esquecemos da Tua palavra, esquecemos das Tuas exortações, e nós insistimos em viver do nosso meio totalmente corrupto e depravado. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fomos egoístas e pensamos em nós mesmos, não pensamos na Tua igreja, em como podemos servir mais, em como podemos Te louvar mais, em como podemos nós servir aos irmãos que estão ao nosso redor. Perdoa, Senhor, por nos tornarmos religiosos e acharmos que a nossa conduta semanal pode nos garantir a vida eterna. Perdoa, Senhor, porque tantas vezes esquecemos dos Seus 10 mandamentos, mas esquecemos, acima de tudo, dos 2 mandamentos que Cristo nos deixou e resumiu toda a Sua lei, que era amar a Ti acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quebra, Senhor, o nosso coração, quebra, Senhor, essa pedra que bate dentro de nós, da qual nós achamos que somos merecedores da Sua graça. Muda, Senhor, a nossa história, muda a nossa vida, convence-nos, Senhor, dos nossos pecados, da Tua justiça e do Teu juízo, e faça de nós pessoas melhores a cada manhã. Aviva, Senhor, o nosso coração a desejarmos cada dia mais a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a importância de estarmos sempre vigilantes e orando a todo instante. Ouve, Senhor, o clamor da Tua igreja. Ouve, Senhor, a oração nossa essa noite e muda as nossas vidas. Ouve, Senhor, o nosso clamor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, foram abençoados nessa noite. Nós tivemos um momento de louvor, como já disse anteriormente, muito bom, onde fomos aqui edificados com as canções, com o coração entregue ao Senhor. Fomos abençoados com a palavra, uma palavra que nos exorta, que nos edifica, que nos consola e que nos conforta e que nos dá esperança. Que você possa ser como aquelas virgens prudentes, que todos nós possamos ser assim. Lá em Romanos 11:33 está escrito: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois eternamente. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta semana, que possamos estar juntos o quanto antes, que esta restante de noite, de domingo, seja uma noite abençoada entre você e sua família. Obrigado por ter estado conosco e vamos continuar juntos em fé, orando uns pelos outros, intercedendo, com o coração disposto e aberto para abençoar ao nosso próximo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e do Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e do Pai e a comunhão do Espírito venha aqui e para sempre.